Fala turma, tudo bom com vocês? Por aqui, professora Tainara Tomás, e sejam bem-vindos a mais uma aula do Instituto TR. Hoje a gente vai falar sobre a temática da hanseníase. Isso mesmo, em alusão ao Janeiro Roxo. A gente vai falar um pouquinho sobre a conscientização, da prevenção e o tratamento dessa doença, que é muito mais comum do que vocês imaginam. Então, se você gosta de assistir as nossas aulas, está aqui toda semana para assistir uma aula ao vivo, já deixa aí o seu like, coloca nos comentários da onde você é, se você já é formado, se você ainda é estudante, e vamos falar de hanseníase? Da prevenção ao tratamento. Vamos fazer um combinado? Quando vocês gostarem do assunto, vocês tirem aquele print e marca a gente lá nas redes sociais. Vou compartilhar todo mundo que marcar. Então vamos entender o que é a hanseníase, gente. A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa de evolução crônica, causada pela bactéria Microbacterium leprae. Ela atinge principalmente a pele, as mucosas e os nervos periféricos dos braços e das pernas. Ela tem a capacidade de também ocasionar lesões neurais, ou seja, lesões no nervo. E essas lesões podem acarretar a danos irreversíveis, inclusive a exclusão social, caso o diagnóstico seja tardio e o tratamento inadequado. Gente, a hanseníase ela pode causar deformidade no corpo da pessoa. Então, quanto antes a gente iniciar o tratamento, melhor vai ser a recuperação da pessoa infectada. A hanseníase ela tem diversas formas de aparecer. Não é só aquela manchinha indolor que muita gente fala: "Ah, eu tô com a manchinha aqui, mas eu tô sentindo, então não é hanseníase. Ah, eu tô com a manchinha, tô com perda de sensibilidade". Essa manchinha que muita gente fala é a fase indeterminada da hanseníase, que é aquela fase que é uma mancha branca normalmente, com bordas irregulares e perda de sensibilidade. Mas a hanseníase ela pode apresentar com forma dimorfa, tuberculoide e victoriana, tá? Então tem diversas formas, não é só aquela manchinha que parece até um pano branco. A hanseníase, gente, ela vai ser uma infecção que vai acometer pessoas de ambos os sexos e qualquer idade. Não é uma doença que é uma doença de gente mais idosa, não é uma doença que escolhe quem que ela vai atacar, não. Ela pode atingir qualquer pessoa. Porém, para que seja contaminado com a hanseníase, é necessário um longo período de exposição à bactéria, sendo que apenas uma pequena parcela da população que se infecta com a bactéria da hanseníase realmente adoece. As lesões neurais decorrem conforme a doença vai se escalando e elas vão ter um alto poder de incapacidade. Então, se a hanseníase atingir a parte neural, os nervos daquela pessoa, ela pode trazer, inclusive, incapacidade para o paciente doente. Então, de novo, mais explicadinho para vocês, com imagens melhores, a gente tem diversas formas de hanseníase. Então, a partir de agora, a gente vai olhar não só para aquelas manchinhas de bordas irregulares no nosso corpo, não. A gente vai olhar para os caroços, as pápulas, máculas, qualquer coisa que apareça diferente. É importante que a gente procure um médico especializado, né, um dermatologista, para a gente fazer os testes porque a hanseníase ela tem diversas formas. Então, ó, outras imagens aqui para vocês verem, e não é aquela manchinha branca que muita gente tem na mente quando a gente fala em hanseníase. Ela vai aparecer em placas, em formatos com bordas irregulares, algumas em alto relevo, pode aparecer em formato de essas bolinhas no corpo, né, no caso da victoriana, e ela pode trazer a exclusão social. As pessoas com essas manchas pelo corpo, elas vão tendo problemas relacionados à sua autoestima, o que pode pegar e fazer com que essas pessoas se distanciem da sociedade mesmo por vergonha do seu corpo.
A hanseníase, ela está fortemente relacionada a condições econômicas, sociais e ambientais desconfortáveis, tá? Então vamos lembrar que a maioria das doenças infectas contagiosas no Brasil também são relacionadas aos fatores do ambiente, às questões sociais, justamente por causa das aglomerações, né? Por causa da falta de saneamento básico, das faltas de cuidados básicos que a gente pode ter ali, o acesso a esses cuidados. Então, com o registro de novos casos em todas as unidades do Estado, a doença exibe uma distribuição heterogênea no país, onde as elevadas concentrações vão ser na região de Norte, Nordeste e Centro-Oeste. É onde a gente vai ter as áreas de transmissão da doença mais importantes acontecendo, tá certo? Quais são os sinais e sintomas da hanseníase? A hanseníase ela vai se apresentar com dor nas articulações, aparecimento de caroços e manchas claras ou avermelhadas pelo corpo, formigamento e perda de sensibilidade, principalmente nessas regiões das manchas, tá? E cuidado, porque é, ela vai ter uma evolução que começa mesmo com aquela manchinha que você olha assim e fala assim: "Nossa, deve ser um pano branco". E quando você vai ver, pode ser sim a hanseníase. Lembra que para você se infectar com ela, ela precisa de um tempo prolongado à exposição com a pessoa contaminada, tá? E essa transmissão, Thay, fala um pouco melhor, como é que ocorre? Os pacientes que estão sem tratamento, eles vão eliminar os bacilos através do sistema respiratório, ou seja, através das secreções nasais, gotículas de fala, tosse ou espirro. E o paciente com tratamento regular ou que não recebeu alta, e o que já recebeu alta, ele não transmite. Então vamos lá. Eu tenho uma pessoa contaminada com hanseníase que ela não sabe que tem. Essa pessoa, ela é um foco de transmissão, porque ela não começou o tratamento, então ela vai continuar transmitindo para todo mundo. E as pessoas que convivem com ela estão propensas a se contaminar. Quando o paciente começa o tratamento ou quando ele já recebeu alta do tratamento, ele não transmite mais a doença, tá? A maioria das pessoas que entram em contato com os bacilos da hanseníase não desenvolvem a doença. Somente um pequeno percentual, cerca de 5% das pessoas vão adoecer, tá? Mas isso não quer dizer que ela, com contato com o bacilo, ela não transmita essa doença para outras pessoas. Fatores ligados à questão genética vão ser responsáveis pela resistência, o que vai fazer com que as pessoas não adoeçam, ou pela suscetibilidade, o que faz com que elas adoeçam com mais facilidade. O período da incubação da doença é bastante longo, variando de 3 a 5 anos. Presta atenção aqui, jovem. Você pode se contaminar hoje com a hanseníase e ela aparecer no seu organismo de forma latente daqui a 5 anos. Olha o período de incubação dessa doença no seu corpo. Então, é importante que a gente fique muito atento ao local onde a gente está, as coisas que aparecem. Você tem o hábito de se olhar mesmo ali, ver, nossa, essa pintinha aqui não aparecia, estou com a manchinha aqui, a coloração da minha pele está diferenciada. Você tem esse hábito? Comenta para mim aí se você tem esse hábito de se olhar no espelho e observar os detalhes do seu corpo. Como que vai ser o tratamento? Ok, já descobrimos como ocorre a transmissão, que ela tem um período longo de incubação e que as pessoas que já iniciaram o tratamento elas não transmitem. E que vai ter pessoas que vão se contaminar com mais facilidades e outras que vão ser mais resistentes. Essas pessoas contaminadas, tá? E como que vai ser o tratamento delas? A hanseníase, gente, tem cura. E o tratamento é feito nas unidades de saúde totalmente gratuito. A cura é mais fácil e rápida quando esse tratamento for precoce. O tratamento ele é feito por via oral, constituído pela associação de 2 ou 3 medicamentos. E o tratamento da hanseníase vai ser chamado de poliquimioterapia. Galera do concurso, anota, anota. Hanseníase tem cura. Quem já está fazendo tratamento não transmite. Período de incubação de 3 a 5 anos.
Tratamento gratuito pelo SUS. O nome do tratamento se chama polioquimioterapia, porque isso despenca nas provas, galera. Isso despenca na prova. Então já faz a sua anotação aí. Esses são os medicamentos, tá? A gente vai falar que o tratamento da hanseníase, ele vai ter um período de tratamento diretamente observado, que a pessoa ela vai tomar esse medicamento ali na frente de alguém lá no postinho de saúde, tá? O tratamento medicamentoso vai envolver a associação de 3 antimicrobianos, a rifampicina, a dapsona e a clofamicina. A associação desses medicamentos é chamada de poliquimioterapia única ou, na sigla, PQTU, e está disponível nas apresentações para o paciente adulto e para o paciente pediátrico, tá bom? Então, a dose vai variar ali da faixa etária, do peso da pessoa, mas normalmente a associação de 3 ou 2 desses antimicrobianos. Anota, porque isso é questão de prova. Por que são usados 3 medicamentos no tratamento da hanseníase? A associação desses 3 medicamentos reduz a possibilidade do desenvolvimento de resistência medicamentosa pela bactéria causadora da doença. Anota o nome, porque cai na prova: Microbacterium leprae, tá? O que pode ocorrer quando se utiliza apenas um dos medicamentos. Então, a gente vai ter aí a associação para diminuir a questão da resistência medicamentosa, tá? Quanto tempo dura o tratamento da hanseníase? O tratamento da hanseníase vai variar de acordo com a forma clínica da doença. Para pacientes com hanseníase do tipo paucibacilar, APB, a duração é de 6 meses. E para pacientes com a hanseníase do tipo multibacilar, MB, a duração é de 12 meses, tá? Então, a duração depende do tipo do bacilo que a pessoa está contaminada. Então, gente, o tratamento vai depender aí desses fatores, tá? Quais são os pontos importantes a relacionar com o tratamento? Questões relacionadas à gravidez e aleitamento materno não contraindicam o uso do tratamento para hanseníase, tá? Pessoas com peso abaixo de 30 quilos vão ter a dose do seu medicamento ajustadas para suas condições. E o uso de anticoncepcionais orais pode ter ação reduzida por causa do medicamento rifampicina. Então, esses são pontos importantes para a gente lembrar acerca do tratamento, tá bom? Outro ponto importante é que, caso haja necessidade da gente substituir o esquema, o SUS também vai disponibilizar os medicamentos substitutos de forma gratuita. É importante que os contatos de pacientes com hanseníase também sejam avaliados por um profissional de saúde. Então vamos lá, alguém na sua casa ou alguém que você tem convívio foi diagnosticado com hanseníase, você também precisa fazer uma avaliação, tá bom? Então a gente vai ali ficar de olho, até porque o período de incubação da doença é muito grande, né, galera? De 3 a 5 anos é tempo bastante. Tem prevenção, Thay? Tem como evitar ou diminuir as chances de contágio com a hanseníase? Sim, é importante que a gente divulgue junto à população que os sinais e sintomas da doença, quais são e que tem cura. E essa cura, ela é feita através de um tratamento gratuito disponibilizado no SUS. Então é importantíssimo que a gente divulgue para mais pessoas aulas como essa, onde a gente esclarece numa linguagem clara o que é a hanseníase e como que é feito o tratamento. A prevenção da hanseníase vai se basear num exame dermatoneurológico. Lembra que a hanseníase ela pode atingir não só a pele, mas também os nervos e a aplicação da vacina BCG. Ah, tá, mas quando era pequenininho eu tomei a BCG. Sim, mas as pessoas que compartilham o mesmo domicílio, que moram na mesma casa da pessoa que está em tratamento da hanseníase, vai receber uma dosezinha ali da vacina BCG. É importante que a gente divulgue essas informações para a população. Hanseníase, gente, quanto mais cedo se descobrir e se tratar, maior a chance de evitar sequelas.
sequelas. E aí, temos dúvidas? Gostaram do nosso conteúdo? Bem simplificado, bem fácil, tranquilinho para você compartilhar com todo mundo, porque aqui a gente tem um conteúdozinho toda semana gratuito para levar os seus estudos aí, ó, à alta performance. Temos dúvidas sobre rancenismo? Coloca aí embaixo nos comentários que eu vou responder todo mundo. E não esqueça de tirar aquele print bonito da parte que você gostou da aula e compartilhar nas redes sociais lá pra gente. Galera, me acompanha nas redes sociais, eu sou a professora Tainara Tomás. Então segue lá no Instagram, @prof. Tainara Tomás, @TR Curso Saúde e clique em se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. Clica aí no botãozinho de inscrito se você ainda não é inscrito. Vale lembrar também que as informações da aula de hoje possuem apenas caráter educativo, que somente médicos e cirurgiões dentistas devidamente habilitados podem diagnosticar doenças e indicar tratamentos e receitar remédios. Terminamos por aqui a nossa aula. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like. E eu vejo você na próxima semana. Então, um grande beijo e até lá!